Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Positividade e Qualidade de Vida. Eu sou Daniele Parra e hoje retornamos às nossas gravações aqui no Estúdio Podcast, em Londrina, saída para Ibiporã, onde vamos trazer essa nova temporada, nesse novo ano, que seja um ano abençoado, próspero para todos nós e que a gente possa estar trazendo muita informação de qualidade sobre fisioterapia, saúde, bem-estar, saúde mental, qualidade de vida, positividade, expansão da consciência, que é o nosso objetivo aqui do podcast. Então, gente, estava com saudade já de vir aqui, gravar, falar com vocês. Dei esse tempinho no final do ano, muita correria, mas eu não parei com os meus atendimentos. Estou até precisando de umas férias, dar uma descansada, mas eu não pude parar totalmente os meus atendimentos aqui em Londrina, tá? Então, hoje eu trouxe uma convidada muito especial que eu quero que todos vocês conheçam. Nós vamos falar um assunto muito importante, que é o Janeiro Branco, que é a conscientização da saúde mental e emocional. E ela, como psicóloga, ela vai estar falando com a gente tudo, explicando sobre esse assunto, que eu acho que é de extrema importância hoje na nossa vida. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? E olá também a todas as pessoas que estão nos assistindo. E como é bom a gente falar sobre saúde emocional, Isso. Saúde mental. A prevenção é o melhor remédio. Isso sempre. mesmo. Um prazer você estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu achei bem legal a gente começar já o ano falando sobre isso. Você já está formada há quantos anos? É de Londrina? Fala um pouquinho sobre você. Tá, eu sou de Londrina. Nasci e sempre vivi aqui. Que legal. Né? Sou casada há 25 anos. Olha que bom. Né? Já estou aí nesse relacionamento há 27 anos. Tenho uma filha que também é casada, tenho uma neta. Ai, que legal. Você teve uma filha? Só. Eu tenho uma filha também, só. Ai, que legal. E eu queria ter tido mais, mas infelizmente não deu, né? Depois eu vou estar contando aí um pouquinho da história, Sim. mas enfim. E assim, há 12 anos já eu estou atuando na área clínica. Que legal. E atendo assim, né, individual, família, casal, criança, adolescente. E assim, eu amo, sou apaixonada pela minha profissão. Ai, que bom. Porque e fica ajuda. onde? Seu consultório, que a gente chama de consultório também, né? Sim, consultório. Onde que fica? Fica na Madre, na Avenida Madre Leônia, no 1500, no Atsushi. Ah, que legal. Yoshi. Ali na Madre Leônia, então, 1500, pessoal, que ela tem o consultório dela lá, os atendimentos dela. E vamos deixar o Instagram aqui também embaixo. Qualquer depois dúvida, vocês podem estar entrando em contato lá. É pc.raquelgonçalves, tá? Ela vai estar respondendo vocês depois aí. Podem escrever aqui embaixo, aqui, ó, as perguntas, ou então lá diretamente no Instagram dela ou no meu, dani.parrafísio. Então, vamos explicar pra gente o que é a saúde emocional e mental. Como que ela é categorizada como o quê? Sim. É muito importante primeiro a gente entender, né? O que é emoção, na realidade. A neurociência, ela tem contribuído muito com os estudos, né? Sim. Hoje a neuroimagem, então os estudos têm avançado muito. É muito importante a gente entender que a emoção, ela não é apenas não é um sentimento abstrato. A neurociência tem comprovado isso. Na realidade, ela é uma resposta que acessa várias áreas do nosso cérebro, envolve aí, né, uma rede complexa de estruturas do córtex cerebral. E ela também é muito subjetiva e individual, de acordo com cada um. Então, assim, nós temos algumas emoções básicas, né? Que é a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo. Até tem o filme, né? Divertidamente, que é muito legal para ilustrar sobre as emoções. Vale a pena assistir. Ele mostra, assim, de uma forma muito lúdica, o funcionamento aí do cérebro nessas reações emocionais. É bem legal, bem bacana. Então, essas são algumas emoções básicas. Mas nós temos também as emoções complexas, que daí já está relacionado mais com a aprendizagem, com a cultura, com o ambiente onde a gente está inserido, que são o amor, os ciúmes,
o orgulho, o desprezo. Então, assim, já temos algumas aí mais, né, diferenciadas. Então, é muito importante a gente compreender isso, né? Entender esse funcionamento cerebral. E, lógico, quando a gente fala de saúde emocional, é justamente essa capacidade, né, de lidar com esses aspectos aí psíquicos, de ter esse autocontrole, essa autorregulação. E como que a gente, né, desenvolve isso? Não tem como a gente ter isso se a gente não tiver inteligência emocional. Que está muito em alta essa palavra hoje, inteligência emocional. Todo mundo fala disso. No passado, as pessoas tinham medo de ir em psicólogo, em psiquiatra, porque eles achavam que era uma coisa ruim, que a pessoa era louca. Mas não tem nada a ver com isso, porque é um autoconhecimento, é você procurar ajuda quando você está precisando. Isso é muito legal, gente. A gente tem que divulgar muito isso. Porque é ignorância mesmo da pessoa achar que, não vou porque, né? E assim, às vezes você tem dúvidas e está com dificuldades com filhos em casa, Você falou uma coisa muito importante, Dani. Existe ainda esse tabu, sabe? Esse preconceito. Sim. E a gente tem que romper com isso, porque, como eu falei, a ciência está evoluindo, a neurociência, a neuropsicologia, eu sou neuropsicóloga também. Legal. Eu adoro estudar neurociência também. Sim, é apaixonante, né? E a neurociência tem ajudado a gente a descobrir o cérebro, né? Sim, na realidade, funciona mesmo, né? Na realidade, a gente ainda não tem todas as respostas. Não. Eu nem sei se um dia a gente vai ter, né? Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Neuroimagem, todas as ferramentas, né, que os neurocientistas têm. Então, é importante a gente aprender, compreender, entender. Quanto mais a gente se entender, a gente se conectar, a gente saber, né, assim, das raízes mesmo. Mas por isso é tão importante a gente estar aqui hoje nesse podcast. Muitas pessoas vão estar aí assistindo. Às vezes elas têm medo, têm dúvidas e olha, ela vê um podcast desse. Então, a facilidade hoje de informação, né? Que a pessoa tem no Instagram também, vê uma live com você, com alguma profissional, né? Então, assim, leva a pessoa a ter o conhecimento, porque tudo realmente é questão da pessoa. Eu falo assim, a gente tem que pensar muito na depressão também, que é uma doença que tem aumentado. Sim. Né? E a prevenção do suicídio também, que é uma preocupação para mim também. Exato. Porque a vida é muito importante e a gente... cada um tem seu valor, né? E a gente tem que valorizar a vida e saber superar as dificuldades. Exato. Você acredita que, assim, né? A gente está falando aqui das emoções. As nossas emoções, elas são administradas pelo sistema límbico. Ele fica no córtex cerebral, na área frontal. Então, são várias estruturas ali interligadas que vão processar, que vão avaliar e que vão responder a esses estímulos, né? E é muito individual, muito subjetivo. Você sabia que a tristeza, por exemplo, uma pessoa, quando ela está triste, ela vai ali ativar 70 estruturas do córtex cerebral. Olha só, 70. É muita coisa. Esse córtex pré-frontal é que no jovem não tem muito desenvolvido ainda, né? O córtex pré-frontal, ele é bem grande, né? Toda essa área aqui central. Agora, existe uma área, né, do córtex pré-frontal que é responsável pela função executiva, que realmente ela tem um grande... Ela funciona através da tomada de decisão, ela é responsável, né, pela tomada de decisão, por ações e estruturas complexas do cérebro, organização, autorregulação, controle inibitório. Então, realmente, nos adolescentes, isso só vai terminar de desenvolver com 23 anos. Eu já ouvi falar. Entendeu? E na criança, ela ainda é extremamente... Ela está iniciando ali a partir dos 5 anos. Ela começa a partir dos 9 meses, mas... Com 5 anos, a gente vai ver essa função já tendo ali a criança conseguindo entender melhor o não, tendo uma... Mas a criança, ela vai precisar muito da autorregulação do pai, da mãe, para ela se organizar. Então, você veja, a tristeza, né, ela vai aí ativar 70 áreas dessa estrutura do córtex cerebral. E os estudos têm mostrado que, assim, ela é uma dor... que é uma dor psíquica que equivale a uma dor física. Tipo, você fez um corte, você vai sentir uma dor,
E vai acessar uma área do seu cérebro. Sei. E a dor psíquica também, ela vai acessar essa mesma área e mais essas 70 estruturas. Aham. E ela vai buscar também o sistema de recompensa. Ou seja, é uma dor, é uma falta, por isso que muitas vezes as pessoas buscam em tantas coisas, né? No álcool, na droga, sim, né? E tantas outras coisas. No se cortar, na ideação suicida. Então, assim, chamar a atenção ali para é extremamente complexo. Sim, né? Então, assim, o quanto a gente realmente precisa se conhecer e cuidar, né, da saúde emocional, da saúde mental, estar atento mesmo. E aí aos pais, assim, que observar alguma mudança de comportamento da criança, pode estar procurando por você, então, para o profissional? Sim, pode também estar falando lá no Insta, né, no direct, mandando, tirando alguma dúvida, porque assim, vamos combinar, né, nós, seres humanos, evoluímos muito, né, e hoje está muito diferente as coisas, a informação, o estresse, né, a sobrecarga, né, então assim, tudo isso tem mexido também com as crianças. As crianças não são as crianças de 30, 40 anos atrás. Eu vejo, nossa, tem uma filhinha de 9 anos, meu Deus, como eles exigem muito da gente, a gente às vezes não, com essa vida corrida, e a gente tem que estar toda hora ali atento, conversando, explicando, né? Orientando. Sim. A maternidade é um desafio. É um desafio diário. Sim, e vai assim, tudo que a gente viveu ali na gestação e na nossa história de vida também, sabe, Dani? Assim, ó, nós temos que olhar para nós e entendermos que nós somos um ser emocional, que sentimos. Nós precisamos, todo ser humano, né, ele precisa ser suprido ali na sua necessidade básica emocional. Verdade. Então, nós precisamos desse cuidado. Nós somos o único ser, né, que assim, dependemos totalmente de outro. Então, assim, um bebezinho, se a gente deixar ele ali sozinho, né, ao relento ali, ele vai morrer. Por quê? Porque ele precisa ser alimentado, sim, ele precisa ser protegido, ele precisa ser cuidado, né? Totalmente dependente. Então, todos nós, seres humanos, nós temos um esquema emocional. O que é um esquema emocional? É uma ferida emocional que foi gerada na nossa infância devido a falhas. Ou seja, as falhas são o quê? Necessidades básicas emocionais que não foram supridas. E daí, quando a gente vai para a fase adulta, a gente tem que dar conta disso, né? E a gente muitas vezes não sabe como fazer isso. Por isso que a gente precisa, assim, buscar uma ajuda de um profissional, sabe? Sim. Para nos ajudar, nos orientar. E são sessões? Como funciona? São sessões e normalmente a minha dura em torno de 50 a 1 hora. Entendi. E assim, é muito relativo o tempo que a pessoa vai precisar. Mas eu falo assim, ó, é o melhor investimento da vida. Lógico. Né? Você Tudo que a gente faz para autoconhecimento, para o corpo, para a mente, é o melhor investimento. Porque é dali que vai sair o resultado da sua vida lá no futuro. Né? A gente tem que ver como que eu quero chegar daqui 5 anos, fazer um planejamento, também esse autoconhecimento. E o que você acha que é prejudicial, então, para a saúde emocional, assim, mental? O que você acha que é prejudicial? Fora os vícios, né? Eu acho que a procura por drogas, bebidas e álcool, o que você acha? Existem várias coisas. A primeira coisa que a gente pode colocar são, né, o tipo de vida que você leva, o estresse, né? Tudo isso vai prejudicar como que estão as suas relações. Então, tudo isso vai prejudicar o seu emocional. Se é uma pessoa sedentária também, né? Também, exatamente. Então, isso vai prejudicar. É muito importante que a pessoa, ela entenda que ela é um ser biológico, psicológico e espiritual. Também tem essa parte que a gente tem que estar conectado com algo, uma fé, né? Exato, a gente tem que acreditar. Eu acredito em Deus. Tem pessoas que acreditam no universo, mas é muito importante a vida espiritual. E também frequentar algum local, um ambiente ali religioso também, que conecta ali, que conhece pessoas, faz uma parte de bem para outra pessoa também, né? Fazer essa parte de network também. Sim. E hoje tem grupos que a gente até se conheceu através de um grupo de mulheres, que a gente estava falando que ela está gostando de participar também, porque são mulheres ajudando mulheres,
Verdade. Também não é legal? Que Muito assim, legal. a gente conhece, indica, aí vem para mim como paciente da fisioterapia, vai para ela como paciente. Então, assim, a gente troca informações. Hoje está muito legal essa parte. A gente precisa disso também, né? Precisa. A gente tem que ter uma rede de apoio. A gente tem que entender que a gente é um ser, né, social. E que a gente precisa. Então, assim... E aprender com as outras pessoas, que nem cada um vai ter um estilo de vida, um conhecimento. Sim. Aí eu preciso na psicóloga, Raquel. Eu preciso ver com ela qual que é a orientação que ela me dá sobre... Porque o achismo a gente acha, né? E que nem eu, quando as pessoas me procuram, eu indico qual o melhor exercício, o que está precisando, postura. Sim. Né? E assim, cada ano que passa eu vejo pelo físico, mas o mental também. A gente tem que se cuidar cada dia mais. Sim. E você falou, né, o que prejudica? Então, são vários fatores, né? O estresse, né, o trabalho. Você sabia que, assim, a gente tem, assim, uma visão de que a pessoa que tem depressão é aquela pessoa que fica em cima da cama, que não consegue levantar, que não consegue fazer nada. Não. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, vão existir pessoas que têm depressão e é aquela pessoa que se mata de trabalhar. Aquela pessoa que trabalha 24 horas do dia. Workaholic demais. Exato, porque tem uma função, tudo que é demais. Uma fuga, né? Existe uma falta. Então, às vezes a pessoa ela vai trabalhar para quê? Para ela não ver a vida, para ela não olhar para o casamento, para ela não olhar para a dificuldade que ela tá com os filhos. É verdade. Vai ser uma fuga. Não é só quem tá ali isolado e deitado, né? Também é uma pessoa que trabalha demais e não descansa, né? E dentro dela existe uma dor, sabe, Dani? Existe uma dor, existe um sofrimento. Muitas vezes ela chora no banheiro, ela não fala para ninguém. Verdade. E isso vai se agravando a um ponto de suicídio. Vai se agravando. E as pessoas nem percebem. As pessoas, elas estão tão egoístas hoje em dia. As pessoas, elas estão muito voltadas para elas, para a dor delas. Né? A gente estão muito desconectadas. E isso eu digo, Dani, em todos os contextos. Na família, no casamento, nas amizades. As amizades estão mais superficiais. E assim, muito tem a ver... Também concordo. Eu acho que hoje em dia as amizades mudaram muito. Não sei se é por conta da minha idade ou se tá todo mundo achando isso mesmo. Dessas amizades mais superficiais. Eu ouço os jovens, até os jovens então, falando também, sobre isso. É porque quando eu era mais jovem, eu sou muito de amizade, né? Eu sempre fui muito de ter muitos amigos, me importar muito com a amizade. E eu sofria muito desde pequena. E hoje eu vejo minha filha, ela já parece que não se importa tanto. Porque são vínculos, eu vejo que são vínculos superficiais e já estão... Esses vínculos já são superficiais, já vem desde a criança. Porque, a criança, os 1000 primeiros dias da criança, né? Eles têm que ser fortalecidos ali por vínculos fortes, né? Com essa mãe, com esses cuidadores. Isso vai gerar uma segurança, uma confiança, um sentimento de proteção, Mas eu sempre dei o meu melhor para minha filha. Sim. Né, dentro da realidade. Mas hoje, assim, nós, mães, trabalhamos muito. Somos muito cobradas. As mulheres, né? Eu vejo assim... Você sabia que a cada 10 mulheres, a cada 5 mulheres, uma terá depressão. E nos homens, olha que diferente. Os homens, a cada 10, um terá depressão. Olha que diferença, é o dobro, né? Então, ou seja, a mulher tem o dobro de risco de ter depressão. Por quê? Por causa da sobrecarga da mulher. E por causa também da mulher estar mais sujeita a violências. Mas assim, tem umas pesquisas aí que os homens, mesmo os feios, se acham bonitos, eles têm uma autoestima incrível, né? Incrível, não sei o que acontece. Eu vou te falar o que acontece. Eu falo assim, nós somos muito complexos. Eu tenho estudado muito o psiquismo feminino. Porque também é muito o meu público, o meu foco. Sim. Eu atendo muitas mulheres e eu tenho estudado muito isso. E eu vou te contar por que é assim. Você sabia que, no nosso desenvolvimento psíquico, o primeiro amor da vida não é a mãe? Tanto da menina quanto do menino. Porém, na menina, a gente vai ter que deslocar esse amor para o pai. Num segundo momento. E o menino não. Ele não vai precisar fazer isso. E quando a gente desloca isso para o pai, vai gerar ali já uma rivalidade que toda mulher tem com a mulher. Verdade. Uma inveja, um ciúmes. Porque a menina vai viver isso com a mãe.
A mulher é mais competitiva e comparativa, você acha? Sim, por causa disso, porque ela tem que deslocar esse amor para o pai, e daí, conforme ela desloca, ela vai gerar uma rejeiçãozinha ali pela mãe, e a mãe vai reagir a isso. Porque a mãe é emocional também. E a mãe não tem esse conhecimento que a gente tem hoje. A mãe não está fazendo terapia, a mãe não sabe o que está acontecendo. E a mãe sente. E o relacionamento de mãe e filho é um relacionamento bem complexo, né? E daí, olha só que também interessante. A mãe sente e o pai, que é aquele que deveria cuidar, ajudar, contribuir, ser o apoio, ele está lá viajando na maionese muitas das vezes, né? Ele também não tem esse conhecimento, ele não consegue. Não porque ele não quer, né? Mas eu fico muito feliz, assim, que hoje, sabe, a terapia tem alcançado mais as pessoas, e inclusive os homens, né? Sim. Os homens, eles tinham muita resistência no começo. Você atende casais também, terapia de casal? Sim, faz? Eu amo, é maravilhoso legal, ver os casais, sabe, se reconectando. Porque, assim, a tendência, normalmente, é a gente, quando a gente está num conflito, quando alguém te critica, você vai já criar ali mecanismos de defesa, vai querer se proteger, vai se fechar. Mas você ouve os dois ao mesmo tempo, depois ao separado? mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo, tudo junto. Ah, sempre junto. Sempre junto. Ah, e daí os dois já vão lá, já falam que eles estão com raiva, que não estão com raiva, assim, normal? Sim, fala tudo. sim. Olha, é incrível o atendimento com o casal. Porque, assim, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o eu, o tu e o nós. Então, o casal, eles vão trazer uma demanda, tipo, estamos brigando muito porque ela é muito ciumenta, ela não confia em mim e tal. Aí, o que a gente vai fazer? Vai entender aquela dor dela. Vai relacionar com a vida dela, com a história dela, com a infância dela. E isso vai gerar empatia nele. Porque daí ele vai entender, nossa, esse gatilho não tem a ver comigo. Mas eu, como adulto saudável, eu vou ajudar. Os casais estão procurando mais hoje? Estão, isso é ótimo. Os casais têm buscado muito e tem sido, assim, maravilhoso o resultado. Porque, assim, sempre eu sempre digo para os casais, antes de você resolver pelo divórcio, pela separação, faça uma terapia. Sim. Faça uma última tentativa. Se não der certo, daí tem que tentar, né? Você fez o que você poderia. Então, assim... faça como o seu último investimento. Vou fazer o último investimento aqui na relação, vou fazer isso. Olha que legal. E sempre a gente tem que pensar, né, Dani, assim, a mudança, a gente tem que entender assim, muitas vezes também a mudança que a gente quer no outro é uma mudança que tem que acontecer em nós. Tudo parte de nós, né? A gente tem que mudar para as coisas mudarem. Não adianta falar só a vítima, não podemos ser vítimas, né? O papel de vítima. Que a gente tem a nossa 50% de um e 50% do outro. Eu estava assistindo uma live ontem até da Cleide Dias, ela é uma querida, e ela estava falando sobre isso também, sobre finanças, como no casamento, e ela falou que tem que ser conversado tudo. E assim, quando está em casal, né? Quando você é solteiro ou sozinha, você se vira por você mesmo, mas quando você está casado, gente, num relacionamento, não tem para onde, vocês têm que conversar tudo, tem que ser tudo muito... É uma só carne mesmo, é ali, tem que ser tudo junto. Sim, eu uso o conceito do Gottman, que ele fala assim, que 1 mais 1 são 3, porque tem o eu, o tu e o nós é o relacionamento, e ele fala justamente isso, ele investigou muito, estudou muito casais, que a felicidade e a infelicidade, elas estão interligadas, ou seja, a minha felicidade não pode ser só minha, tem que ser do outro também. Então, assim, eu tenho que olhar para mim, para as minhas necessidades, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me curar, eu tenho que entender por que eu funciono assim, e daí eu tenho que olhar para o meu parceiro, para minha parceira, com esse olhar, né, de empatia, de também entender que é um ser emocional, que é um ser que passou por conflitos, por traumas, por situações, e ali os dois juntos, né, batalhar junto, cuidar mesmo do relacionamento, do casamento, né, dessa parceria. Olha, muito legal. E super funciona, não tem como não funcionar. A gente falar sobre esse assunto aqui, porque eu acho que muitas pessoas aí que vão assistir, vão ouvir. Pessoal, falando nisso, vamos compartilhar o podcast para ir para o maior número de pessoas. Curtam aqui, vão dar um joinha aí, curtam o canal, porque assim, quanto mais pessoas curtirem, compartilharem, mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação. Né, que o objetivo maior é isso, é esclarecimento.
E aproveitar aqui e dar um recadinho também, Raquel, depois a gente já volta a conversar mais aí sobre esse assunto. Você vai contar mais um pouquinho também da sua história. Gente, amanhã eu vou lá na Clínica Cis. É no mesmo prédio da Raquel, gente. A gente descobriu que é no mesmo prédio ali na Madre Leônia, 1500, das queridas Luciane Moura e a Larissa, irmã dela. Elas são profissionais da área de estética, de harmonização facial, essa parte toda. E amanhã eu lá andei. E faz tempo que eu estava querendo fazer esse procedimento. Aí eu agendei lá com a Luciane. Então amanhã eu vou estar fazendo, depois vou postar para vocês tudo também lá nas minhas redes sociais, como funciona. Aí lá andei, gente. Protocolo exclusivo. Quem via aqui o meu podcast e ir lá falar com elas, depois eu vou passar o Instagram aqui delas, vai ganhar uma revitalização facial e um protocolo home care exclusivo, que elas montam para vocês continuarem fazendo em casa. Ele trata manchas, melasmas, rugas finas, até para a parte de cabelo também tem a parte do capilar, tem a parte de estrias, flacidez. Elas fazem protocolos tanto facial quanto corporal e botox, injetáveis. Olha lá, Luciane.f Moura e a Larissa, doutora.Lari Moura. São irmãs, então a clínica chama Clínica Cis. Super indico. E amanhã eu vou estar lá fazendo, vamos ver se melhora um pouquinho aqui, que a gente tem que estar se cuidando, gente. Também a parte estética também, porque influencia no nosso emocional também, cuidar, né, do corpo, da parte estética, da mente, né. Então é um conjunto de coisas. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, e olha, bem pertinho no mesmo prédio da Raquel aqui, psicóloga, gente. É isso, um beijão para as meninas lá então, e entre em contato com elas aí no Instagram, e vocês vão estar ganhando essa revitalização e elas vão estar explicando melhor para vocês as dúvidas, tá bom? E é isso, eu acho que a gente tem que procurar coisas que agregam nossa vida. Hoje temos muitas coisas, né? Tem academia que a gente pode frequentar. Sim. Você falou uma coisa muito importante, o autocuidado. Então, assim, como investir na nossa saúde emocional? Uma das principais, das primeiras coisas é a gente olhar para nós mesmas, né? Desenvolver o nosso amor próprio, fazer as pazes com o corpo, sabe? Eu trabalho muito isso com as pacientes. Legal. Assim, eu posso melhorar, eu devo melhorar. Hoje você falou, né? Tem muitos recursos de estética, tem cirurgia, tem tantas coisas. Eu posso fazer isso, não tem problema, eu devo fazer isso. Eu tenho que ficar bem comigo mesmo. Mas principalmente, sabe, Dani, eu tenho que me amar, me aceitar, né? Ter o amor próprio, sabe? Eu sempre digo assim, primeiro tem que ser Deus na nossa vida, segundo é a gente. Lógico. Né? Se a gente não se amar, como que o outro vai nos amar? Sabia que a forma como a gente se ama, a forma como a gente se cuida, vai ensinar o outro a te amar também. É verdade, eu melhorei muito essa parte minha aí, que eu era muito insegura e dependia muito de relacionamento, das coisas. Eu acho que quando eu comecei a olhar pra mim, fazer as coisas pra mim, as coisas começaram a melhorar, sabe? Sim. E aprendizado também, procurei ajuda também, fiz também psicoterapia, terapias alternativas, eu faço tudo, né? Mas assim, eu acho que cada um dentro das suas possibilidades e das suas crenças, mas assim, procurar alguém que tem conhecimento. Sim. Porque essa pessoa vai te orientar, não é um amigo, às vezes, um familiar. Eles podem até tentar, mas se eles não têm conhecimento, eles não vão poder falar 100%. Sim. Então, assim, as dicas para você melhorar a sua saúde emocional. Primeiramente, se autoconhecer, se amar, desenvolver o seu amor próprio, fazer terapia, se conectar você com você mesmo, olhar para as suas dores, olhar para você, entender a sua história, sabe? Ressignificar dores, traumas, todos nós temos dores, traumas, a gente tem que perdoar os nossos pais. Então, vamos pedir pro Flash colocar. Flash, coloca aí as 8, é um folder, 8 dicas para manter sua saúde mental em dia. Olha lá, pratique gratidão, ouça música, dedique mais momentos a pessoas queridas, pratique meditação. Eu, particularmente, sou super fã de meditação. Você ir para uma igreja também, uma religião. Esteja em contato com a natureza. Que ali? Desenvolva um novo hábito e evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Isso daí é pra mim. Porque hoje eu tô até meio... Eu tive uma crise de labirintite esses dias por causa de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a gente não para. E aí também sobrecarrega, pode dar burnout, né? Que hoje tá em alta esse negócio de burnout. Você já atendeu pessoas com burnout? Sim, muitos. Principalmente professoras. É? Nossa, tem atingido bastante as professoras. E tem um significado também psíquico. Porque as professoras, veja bem, elas estão dentro de uma sala de aula onde tem 30, 40 alunos. São crianças e é extremamente desafiador. Muitas vezes ela entra em contato com a criança dela também, a criança ferida, vulnerável, e daí ela se desestabiliza. E muitas vezes ela não procura terapia. Eu sempre falo, professores, façam psicoterapia, porque é muito difícil, é muito desafiador. Você ver ali situações que são gatilhos, que remetem às suas dores, e daí você não está curada daquilo. São profissões que eu acho que é obrigatório fazer mesmo, não tem como. Todos nós precisamos. Saúde, né? Profissionais de saúde, professores, eles necessitam, porque assim, é extremamente desafiadora a profissão deles. Né? Coloca algum outro post que eu vi lá, flash, pra gente ver. Ah lá, ó. Saúde mental. Evite excesso de informações. Isso também eu acho que tem atrapalhado um pouco a vida hoje do jovem, não é? Muito joguinho, muito... uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, que agora vocês podem estar fazendo perguntas antes eu vou lançando, e vocês vão fazendo perguntas pra gente estar fazendo aqui. É como lidar com esse jovem adolescente em casa que só fica no online, ali no digital. O que você indica para essa mãe? É importante, assim, a mãe se conectar com esse filho. Porque, como eu falei, todo o excesso tem uma falta. Sair para conversar, para fazer alguma coisa juntos. Os pais de adolescentes, eles precisam entrar no mundo dos filhos, entendeu? Então, assim, parar de criticar. Entrar naquela realidade deles, tentar, né? assim, participar daquilo que eles gostam, porque normalmente não é o que a gente gosta, lógico, né? Mas os pais, eles precisam se conectar emocionalmente com os filhos, então, assim, participar de algumas atividades que eles gostam. Estabeleça atividades comuns, individuais, exercício do cérebro, aprenda técnicas de relaxamento, reconheça suas emoções e sentimentos diante de uma situação, então reconhecer mesmo os sentimentos do filho, né, das emoções. Sim, começar, né, assim, aos poucos aí, ouvir esse filho, se conectar emocionalmente com ele e tentar aí, né, mostrar para ele que não é isso, né, colocando algumas rotinas, mudando, mas assim, com adolescente, a gente vai ter que lidar de uma forma diferente da criança. A criança, a gente normalmente está acostumada a dar ordem, né, e pronto. Com o adolescente, não. A gente vai negociar, a gente vai levar ele a pensar sobre aquilo, entendeu? Então, assim, mas para isso, Dani, precisa ter um vínculo afetivo. E é isso que está faltando para os pais, sabe? Muitas vezes esse vínculo se perde na infância. Por causa do trabalho, por causa de N problemas. E daí chega na adolescência, eu atendo adolescentes, assim, coisas que os pais não fazem nem ideia. Nossa. Que os filhos estão fazendo. Então, assim, é muito sério. Então, assim, os pais precisam entender que essa fase, né, da adolescência é uma fase complexa. Nós já passamos por isso, né? Mas qual dica você daria para um pai e uma mãe que trabalha muito? Chegar em casa e... Ter um tempo de qualidade. Não importa se é 10, 20, 30 minutos. Mas tenha isso com qualidade. Faça o seu filho se sentir amado. Entendeu? Faça coisas ali que vão criar memórias afetivas. Ouvir, ter empatia. Não só criticar. A gente critica muito o adolescente. Por quê? Porque o adolescente é grande. Então a gente já acha, assim, a gente olha e fala, já tá grande, é adulto. Não, mas tem que saber tratar bem também. Muitas vezes os pais, eles, tem hora que o adolescente, a criança, tipo, na hora de sair. Não, você não tem idade, você não vai sair. Mas aí, na hora de limpar a casa, na hora de trabalhar, aí você é grande, você é adulto. É difícil esse dia a dia, né? É difícil equilibrar isso. Então, assim, fica uma confusão. E pro adolescente também, tem hora que eu sou criança, tem hora que eu sou adulto. O que eu sou, então? Verdade. Então, assim, é muito complicado, mas conhecer os amigos também, né? Exato. Estar presente se envolver mesmo nessas atividades, ter um tempo de qualidade. A gente não tem muito tempo, mas tem um tempo de qualidade com o seu filho, né? Que você vai estar ali realmente 100% para ele. Você não vai estar no celular, ouvindo ele falar e estando no celular, por exemplo. De celular hoje em dia, né? Então, assim, fazer com que ele se sinta amado, fortalecer aquilo que ele faz de bom. A gente tem que entender o seguinte:
quando o nosso cérebro, ele vai funcionar por estímulo ou por conexão emocional, por recompensa, por punição. Então, quanto mais a gente recompensar, fortalecer aquilo de bom que o outro fizer, mais ele vai evoluir, melhorar, querer melhorar. E não o contrário. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente critica, a gente briga. Mas eu acho assim, quando a mãe ou algum familiar já não está dando conta de ele ouvir a gente, tem que levar no profissional mesmo. E daí a ajuda profissional mesmo, eu acho. Porque é difícil sozinha, às vezes. É uma ajuda que vai ajudar os dois. Eu atendo muito família, casal, filhos, crianças, adolescentes. Até é muito interessante. Eu tive agora recente, estou ainda com esse paciente, ele já vai ser liberado, mas 2 anos e 9 meses. Nossa. O primeiro, o paciente mais novo que eu tive. E foi bem interessante. Que, na realidade, assim, o que eu achei interessante, assim, eu tenho uns bichinhos lá de pelúcia, que é aquele do humor, né? Então tem a carinha triste e a carinha feliz. E olha só que interessante, né? Criança de 2 anos, 9 anos. A hora que ele viu a carinha triste, que eu falei assim, olha aqui, né? Como que tá essa carinha aqui? Ele feio. Feio. Por que você acha que ele falou feio? Porque quando ele tá triste, quando ele tá chorando, quando ele tá ali, os pais falam que, você tá feio. Nossa. Você tá feio. Então, você tá vendo como que as coisas... Já ligou uma coisa com outra que não tem nada a ver. Você tá vendo? Então, assim, é assim que a gente vai validando então, assim, os pais precisam validar as emoções das crianças. Tipo, você tá chorando, você tá frustrado, você tá triste, porque eu falei não pra você, eu não dei isso que você queria, mas é por causa disso, disso e disso. Entendeu? Então, assim, os filhos precisam ser validados nas suas emoções. A gente precisa ensinar a nomear essas emoções. Então, aquilo que a gente não aprendeu com nossos pais, a gente precisa... E ele é extremamente inteligente, essa criança. Imagina. Né? Então, assim, o que eu mais fiz com essa criança foi psicoeducação com os pais. E a criança, nossa, uau, evoluiu muito, porque ele estava batendo na escola, estava mordendo, estava extremamente agressivo. Então, tem todo um contexto. Então, assim, além dessas dicas que você colocou sobre saúde emocional, o que é muito importante, então, a gente compreender e entender? Primeiro, a gente tem que olhar para nós, né, Dani? A gente tem que olhar para as nossas dores, para a nossa história, entender, ressignificar tudo isso, cuidar do nosso amor próprio, da nossa autoestima. A segunda coisa, a gente tem que cuidar das relações, né? Nós somos um ser social. Como que estão as minhas relações? Às vezes, a gente tem uma relação tóxica. Né? Tem pessoas que não sabem falar não. Então eu tenho que cuidar das minhas relações sociais, né? Ter uma rede de amigos, né? Familiares, como que estão essas relações. Se eu tenho alguma relação tóxica que está ali, né, sugando a minha energia, eu tenho que me afastar. Eu não sou obrigada, né? Se aquilo está me prejudicando, se aquilo está... Né? Como que estão as minhas relações? As relações, qualquer tipo de relação, ela é mão dupla. Eu dou, eu invisto tempo, eu invisto, né? Eu dou amor, eu dou afeto, eu dou tempo, eu dou cuidado e também recebo isso de volta. Sim, tudo que a gente dá, a gente recebe de volta, né? Essa tem que ser. É o dar e receber, né? Exato, que é uma lei universal. Tem que ter essa relação. Tem que ser uma relação equilibrada, né? Exato. Não pode ser um só dá e o outro... Aí fica aquela coisa... Tem que ser uma mão dupla, né? O dar e o receber, o equilíbrio. Exato. A terceira coisa é a saúde, né? Física, né? Que a gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa... Você acha que a alimentação influencia na depressão também? Muito, muito. Tem alimentos, tem falta também de vitaminas, né? Que vão interferir. A mulher, questão hormonal. Sempre quando eu atendo uma paciente que está aí com quadro de depressão, eu peço para ela fazer uma avaliação também com o médico, para ver como que estão os hormônios. Olha. Né? Como que está a tireoide. Então, é importante. A falta de vitamina D. Né? Em outros países que não tem muito sol, existe muita depressão por causa da falta de vitamina D. Uma das principais causas que é multifatorial, né? Tá. Então, assim, precisa, sim, cuidar da saúde física, precisa cuidar da alimentação, precisa fazer atividade física, né? A gente sabe que precisa, é difícil, né? Não, hoje em dia até, para mim, que já sou fisioterapeuta, para mim é mais fácil. É um hábito também que a gente adquire. Sim. Quando eu não faço, eu sinto falta.
Mas eu tenho bastante dificuldade, mas tô me esforçando. Mesmo. É treino, é assim, é ir sem querer mesmo. Lugar e fazer, praticar com alguém junto, com um profissional também. Depois você vai aprendendo para você fazendo sozinha, porque também tem coisas que a gente tem que fazer sozinho, né? Não adianta, eu falo, não dá para ter um fisioterapeuta 24 horas por dia, bem que todos gostariam de ter. Seria um sonho, mas e ter alguém ali que ajuda, um personal trainer, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um terapeuta, sei lá, gente, hoje tem tanta gente aí boa que está trabalhando para ajudar. Sim. E o idoso também. Exato. E a última coisa seria, assim, a gente ter um sentido na vida. Pode ser o seu trabalho, pode ser um propósito, um sentido, pode ser algo que você vai fazer. Por exemplo, gente, eu sempre indico, eu faço trabalho voluntário. Eu gosto também. Com crianças. Ai, que legal. E eu super indico, quem tem oportunidade, são 2 horas. Tem que fazer alguma coisinha pro próximo também. São 2 horas da semana que eu dou. 2 horas apenas, de uma semana inteira que eu dou, né, para ajudar o outro. E posso te falar, eu recebo tanto amor, tanto carinho, é tão gratificante, é tão maravilhoso. Então, assim, ter um sentido, sabe? Pode ser o seu trabalho, pode ser ter, né, um propósito na vida. Muito interessante, legal isso. E vamos conversar também um pouquinho sobre sua história, a gente fala muito de superação aqui também, de como a gente também lidou com as nossas próprias dificuldades, né? Porque cada um tem o seu. Eu comecei a estudar também sobre o que eu estudo, física quântica, parte mental, por conta do que eu divorciei, eu acabei tentando que entender também, me entender e saber como que eu consegui chegar naquela situação. E a gente tem que se reinventar, não é? Assim, Sim. Então conta pra mim o que aconteceu com você, por que você escolheu a área de psicologia. Sim, eu sempre falo assim, sabe, para as pessoas que eu sou um milagre, assim, eu falo, nossa, tantas coisas ruins que aconteceram na minha vida, mas hoje eu entendo, sabe, assim, o propósito, tudo. Sim. Então, assim, até eu tô escrevendo meu livro. Sério? Vou estar lançando esse ano. Eu tenho vontade também de futuramente, quem sabe, escrever um livro, acho tão legal. E vai ser maravilhoso, assim, porque vai contar toda essa história. Eu vou fazer um resuminho aqui, porque é bem extenso. Sim. Mas, assim, eu com 9 anos de idade, eu tive, assim, eu acho que isso foi o que fez toda a diferença, sabe? Eu tive, assim, um contato, um encontro mesmo com Deus, assim, né? Então, eu nasci num lar cristão, meus pais já eram cristãos, e o meu pai, assim, quando eu era criança, tipo, a gente chama dor de barriga, ele não levava pro médico, ele falava, não, vou orar e Deus vai curar, tal, e foi assim que eu cresci. Entendi. E eu lembro que teve um momento, assim, que foi muito importante, que foi um momento que eu já sabia que os meus pais não estavam bem, estavam brigando muito, já tinha muito conflito em casa, e eu já sentia aquilo, e eu estava na igreja, estava ali pedindo, né, por essa relação dos meus pais, porque eu já me sentia triste por isso. Sim. E aí eu tive uma experiência, assim, sobrenatural mesmo com Deus. Eu vi o anjo, sabe? Fui tocada, assim, foi algo maravilhoso. Legal. E isso, eu vejo que isso, sabe, Dani, foi o que me salvou, de verdade. Você entendeu ali que... Porque porque depois disso aconteceram muitas coisas ruins. Meus pais se separaram. Ah, tá. Minha mãe foi embora de casa. Meu Deus, você é filha única? Não, eu sou a quinta. Eu tenho nós somos em 6. Né? Eu sou a penúltima. Aí tinha vários irmãos, então. Tinha vários irmãos. Então, eu tinha 9 anos. Naquele mesmo ano, a minha mãe foi embora. Ela se apaixonou por uma pessoa e abandonou tudo. Nossa. Abandonou isso o meu impacta muito. Pai e os filhos. Depois de 3... E daí, assim, eu tenho essa imagem, assim, da minha mãe indo embora e tal, né? Foi muito triste, foi muito difícil, foi muito desafiador. Mas depois disso ainda piorou a coisa. Deus. Não, eu sempre falo, o que tá ruim pode piorar. Piorou. Depois de 3 anos disso, o meu pai também casou. Se apaixonou por uma mulher e tal, casou. E daí, nós não fomos morar com ele, nós ficamos ali, só os filhos. O mais velho tinha 17 anos. Nossa, era tudo criança cuidando de criança. Sim, eu tinha 12. Nossa, bem nessa fase ainda mais difícil, mais difícil de adolescência. E daí, assim, meu pai, ele sempre foi muito correto, trabalhador, honesto, né, assim, uma pessoa muito incrível. Ele assim, mantinha todas as despesas. Então, o sustento, alimento, roupa, sapato, né? Então, água, luz, tudo isso daí ele manteve, a casa era própria e tal.
E eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Então, isso meu pai manteve. Mas o que faltou? Foi o afeto, né? O pai, familiar mesmo, o pai, a mãe, estar ali todo dia, cuidando. Porque tinha que trabalhar também, coitado, com um monte de filho. E daí ele ia nos visitar, ia levar os alimentos uma vez na semana. Entendi. Então, assim, o contato com ele era muito pouco. Então, isso faltou muito. Então, eu falo assim, que Deus, ele foi o meu pai. Sabe? Essa relação com Deus, assim, sempre foi muito forte. Deus foi meu pai, ele cuidou. E daí, em meio a tudo isso, você imagina, uma casa onde só tem adolescente, onde não tem regras. Eu falo assim, que eu ia na escola se eu quisesse. Olha, não tinha pai e mãe para orientar, e vai do jeito que quer mesmo. Eu ia para a escola se eu quisesse. Então, assim, era uma casa onde, né, só tinha adolescente e crianças. Ou nessa hora, ou você tem cabeça ou não tem, né? Porque... Então, assim, muitas coisas ruins aconteceram. E os meus irmãos mais velhos, eles foram, assim, obrigados a assumir essa responsabilidade. Assim, meu pai cobrava deles, né? Mas eles não faziam, né? Não conseguiam. Então, assim, devido a isso, eu passei por muitas privações, por muitas faltas, sofri abuso sexual. Nossa. Sabe? Mas assim, de colegas, assim, ou familiares? De pessoas próximas lá da família. Não era familiar, não. Pessoas próximas. Pessoas, amigos ali próximos. Porque a pessoa não tem ali uma estrutura. Não tem um cuidado, não tem uma proteção, né? Então, assim, foram assim... Tá vulnerável mesmo, né? Foi uma vulnerabilidade, assim. A minha infância e adolescência foi uma vida de vulnerabilidade, de faltas, de privações. Falar muito mais desse assunto de abuso, porque ainda muitas crianças sofrem isso. Sofrem. E ainda a gente pensa que não, mas é comum ainda nos dias de hoje e os pais têm que ficar bem alerta com orientar os filhos, ficar em cima. Cuidar, estar atento e ter esse cuidado, essa proteção. Eu bloqueei essa informação. Eu fui resgatar isso na terapia e quando eu estava estudando psicologia. Você não lembrava? Não, eu bloqueei. Assim como Freud fala que a gente, né, bloqueia. E a gente bloqueia para se proteger. O cérebro bloqueia para se proteger. Acho que grande maioria faz isso, né? A maioria. Eu tenho pacientes que... Só que você não deixa de sentir, sabe, Dani? Fica lá, a dor você não deixa de sentir. Tanto que quando eu resgatei essa informação, foi todo um processo para eu conseguir falar disso. E as mulheres têm essa dificuldade, eu vejo no consultório. Mas olha que legal, você conseguiu formar sua família, né? Conseguiu... apesar de tudo isso, você teve uma mudança, você conseguiu fazer o que você realmente achou certo, né? O que é o certo, na verdade, né? Eu consegui, assim, com a ajuda de Deus, né? Com meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus preparou para mim. E você conheceu o seu esposo na igreja? Não foi através de uma amiga. Que legal. Né? Então, assim, fez toda a diferença. Sim, fez toda a diferença na minha vida, assim, a espiritualidade, assim, Deus, eu vi que Deus cuidou de tudo, eu vi que Deus foi cuidando, assim, dos detalhes mesmo. Então, assim, foram muitos traumas, sabe? Então, assim, e quando eu quis aprender a estudar quando eu tinha 16 anos, eu tive uma depressão profunda. Nossa. Com tentativa de suicídio. E nesse momento, sabe, assim, que eu realmente estava determinada a tirar minha vida, porque eu não via sentido, eu não me sentia amada, eu não me sentia cuidada, eu não me sentia... Eu achava que, assim, se eu morresse, eu não morresse, não ia fazer falta para ninguém. Porque você chegou ali numa situação de... Foi ali um momento de abandono mesmo, né? De realmente, assim... Não se sentir amada. Cuidada e tal. E daí, nesse momento, né? Até por isso que é o nome, né? Do meu livro. Porque nesse momento eu senti ali a mão de Deus ali me segurando, sabe? E falando comigo. Eu já conhecia essa voz, né? Porque eu já tinha tido ali uma experiência muito forte com Deus ainda com 9 anos. E daí ali, assim, mudou tudo pra mim, né? E era uma fase ali, assim, de muito sofrimento, né? Eu tava grávida da minha filha, porque eu engravidei na adolescência. E daí foi um momento, assim, que tudo mudou. Você ficou grávida cedo, então? Foi muito jovem. Mas foi do seu esposo? Não foi do esposo. Então foi na adolescência. Foi na adolescência. E daí, nessa fase, olha pra você ver que incrível, né? Se eu não tivesse engravidado nessa fase, eu não seria mãe. Porque depois eu tive, né? Menopausa precoce, não pude engravidar. Você vê como que é? Então, assim, foi tudo, assim, muito... A vida é bem isso mesmo. A gente tem que aproveitar... sei lá, cada momento da melhor forma e acreditando sempre em Deus, confiando que sempre Ele está por nós mesmo.
Sim. E as pessoas que estão aí, ó, passando por situações assim, é um testemunho bem bonito isso, de falar que quem é o pai realmente é o pai maior, que é Deus, né? E foi muito interessante, porque nesse momento aí que eu tava, né, que eu tinha engravidado, era o primeiro namorado, o primeiro amor da vida, e eu tava justamente com essa depressão porque ele me abandonou também. Meu Deus, aí juntou então, tudo. Já era o terceiro abandono, mas daí eu fui praticamente adotada pelos pais dele, que foram, assim, pessoas maravilhosas, incríveis, foram segundo pais para mim. Olha, que legal. Até hoje, assim, ela já faleceu, mas até hoje a gente tem uma relação, assim, de pai mesmo, né? Foi uma família, assim, uma família amorosa, da carinhosa. Os avós da sua filha. Isso, tá. isso. Eles praticamente me adotaram, né? Era Cuidaram. Uma criança nova. Com praticamente me adotaram e me ajudaram muito, assim, era uma família muito, que tinha muito amor, muito estruturada. Ai, que legal. E fez toda a diferença, Olha. né? Aí quando minha filha tinha 3 anos, que daí eu conheci o meu esposo. Olha, que legal, que interessante a história. E depois já teve problema, então não pôde engravidar. Aí depois, quando eu fui tentar ter filho, já não consegui mais. Fiz todos os tratamentos possíveis, imagináveis. Nossa. Só tinha a opção da fertilização, que daí a gente acabou optando por não. A gente não quis. Tá. Né? E a gente tá aí casado há 25 anos, estamos super bom. bem. Ai, que legal. E super feliz. E ele, assim, é o melhor presente de Deus, assim, pra minha vida. Então, assim, foi todo um processo, sabe? E teve muitos momentos, assim, que eu perguntava pra Deus, né, mas por quê, né? Eu passei por tanto sofrimento, por tanta dor. Só que daí, assim, eu entendi o propósito, né? Era para poder ajudar outras pessoas hoje. Tudo tem. A nossa dor maior é a que a gente vai ajudar as pessoas, né? Eu, quando era muito pequena, eu também vi algumas coisas assim, sabe? Tinha umas experiências também, assim. Eu enxergava uma mãozinha, daí hoje eu trabalho com as mãos. Eu acho que Deus, ele tá sempre, acho com certeza, ele tá sempre com a gente ali, sabe de tudo, né? O que tá acontecendo, e tem um propósito mesmo maior, de ajuda ao próximo mesmo. A gente já nasce meio predestinada, porque eu queria ser dentista, depois eu fui fisioterapeuta, e uma vez também no passado me falaram que eu não ia ajudar as pessoas só com fisioterapia, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, falando, que eu nunca imaginava. Que então são coisas que vão aparecendo na nossa vida e a gente vai conhecendo gente, que vai agregando, são fases da vida mesmo. Isso, né? E olha só que interessante, né, como que a vida é, né, a minha mãe já é falecida, infelizmente, mas, assim, depois de um tempo, e ela sempre achou, assim, acreditou que o esposo dela iria cuidar dela, e ela sempre se dedicou, idolatrou esse esposo. Nossa, daí no final da vida... E nunca cuidou, assim, nunca teve um vínculo muito forte com os filhos, mas daí... O esposo dela faleceu antes dela. E por incrível que pareça, ela teve um AVC, ficou na cadeira de roda, dependeu dos filhos. Mas sabe? é assim, a vida é assim. A gente foi um processo. Tudo que a assim, gente vai fazer, de bom ou de ruim, a gente vai infelizmente retornar, porque é uma lei, né? É a lei do retorno. Mas foi um processo, assim, também de cura. Isso tem que perdoar também. Isso, você não tem que julgar, sim, né? não, eu perdoei, e assim, eu consegui amá-la, porque eu já estava mais curada, e a gente né? tem que amar pai e mãe independente de qualquer coisa. Isso daí é um amor acima de tudo. A gente tem que perdoar. Perdoar e tentar entender os motivos. Perdoar, porque ninguém dá aquilo que não tem. Né? A gente tem que também tentar entender a história. Senão a gente não consegue nem viver se você for ficar... Sartre fala, não importa o que fizeram comigo, mas importa o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então, talvez você passou por uma dor, né? Aprendizado. Tem pessoas que foram abusadas sexualmente pelo pai. Ai, gente, não. Né? É surreal a dor. Na minha cabeça um negócio desse. É surreal a dor, mas assim, a gente tem que entender assim, o perdão não é só para o outro, é a gente reconhecer, houve uma perda, né? E a gente tentar se libertar dessa dor, né? E transformar isso, porque assim, entender o que aquele outro também recebeu. Né? Com certeza, a pessoa fere porque ela já está ferida ali, ela não tem consciência, né? E ela faz porque está no inconsciência ali, achando que está fazendo a coisa certa e está realmente machucando, ferindo, causando um problema
para ele também, porque, né, deve ficar com aquilo na cabeça também. E quando você perdoa, você se liberta dessa dor. Né? Perdão é libertação. É extremamente importante para a saúde mental, saúde emocional, a gente liberar o perdão. Né? É um processo dolorido, mas ele tem que ser intencional. Então, domingo tem que ser uma escolha. De um casal de vizinhos, são pacientes, vizinhos meus, são evangélicos também e tudo, mas eu fui na reunião que eles me convidaram. E foi falado sobre perdão também. Foi, olha como que é, a gente hoje falando sobre perdão. Aí eu falei também que o perdão, ele está dentro das leis universais. Ele é algo que já existe antes mesmo de Jesus Cristo, e Cristo só veio para nos mostrar que existe. Mas que o perdão é uma lei, que ela já é só através do perdão que a gente consegue mesmo viver. E o perdão é assim, não é você obrigado a conviver com a pessoa, a ser o melhor amigo. Não, é você liberar, deixar para lá e você seguir seu caminho. Então, assim, a gente também fala isso, que o perdão é você entender que a pessoa tem as dificuldades, limitações e seguir em frente, né? Não precisa também conviver com aquela pessoa. Eu tive, assim, eu convivi com a minha mãe, a gente se reconectou, a gente mãe, a gente tem que perdoar mesmo. Assim, a gente, nossa, eu amava e cuidei dela com o maior amor, porque eu acho que, assim, eu tinha tanta falta, tanta carência dela, que a gente queria estar perto dela. Eu e minha irmã mais nova, assim, a gente queria o tempo todo estar perto dela. Foi uma oportunidade, estar junto dela, fazer coisas com ela. Então, assim, foi uma coisa, assim, maravilhosa, assim, né? Mas você sinto muita falta dela. Ela acabou falecendo porque eu acho que fica na pessoa, assim, um remorso, será que fica, assim? Fica, sabe, a gente percebeu e sentiu isso, assim, e vira uma doença pra pessoa. A gente sentiu esse arrependimento, né, assim, dela mesmo, assim, ela pediu perdão antes de morrer, assim. Então, assim, pelo menos ela fez a parte dela ali também, já tá liberada e tá... Foi liberada, eu tenho certeza que ela tá... E o pai, é vivo ou já faleceu? Meu pai tá vivo, ainda tá casado com a mesma pessoa, que é uma pessoa também muito maravilhosa, cuida muito bem dele, né? Você ele já convive com o pai. Ele tem já 80, vai fazer 88 anos. Que benção. Tá super forte, ele é uma benção. Você viu que bom? Né, eu também, assim, liberei o perdão para ele, também pedi perdão para ele. Então, assim, é todo um processo. A gente tem que entender também, né? O filho também decepciona o pai, né? E o pai decepciona o filho. Então, assim, ninguém é perfeito, Dani. A gente vai errar, a gente vai falhar. A gente tem que ter essa consciência com qualquer pessoa, um filho, um pai, um parente, um amigo. A gente tem que se perdoar também. Que a gente é falho e que acontecem situações que fogem ao nosso controle. E olha que legal a gente poder falar isso, né? E até eu falo muito isso para os pais. Pais, peçam perdão para os seus filhos. Não tem nada de errado você pedir perdão. Eu sempre falo eu te amo para minha filha e também tento fazer assim, conversar, falar, explicar. Agora que ela vai crescendo mais, tem que falar mais ainda. Porque o filho... Eu não sei, que eu não tive pais separados, né? Eu não tenho noção do que é o que ela passa. Mas hoje eu vejo muita criança de pais separados, né? Uma geração assim Mas a criança sente muito, viu? Então, mas é uma geração de crianças assim que passa o final de semana com um, com o outro. E ele ama os dois, né? Eu lembro de uma pacientezinha, os pais separados, né? E até num desenho ela falando assim... E só que o pai já tinha até uma namorada, tudo, ela convivia com a namorada. E daí o pai terminou com a namorada. E daí ela falou assim, eu posso fazer o desenho da minha mãe com meu pai? A cabecinha da criança vai longe, coitadinha. Entendeu? É muita coisa então, na cabeça. Assim, a criança sofre muito, porque ela ama os dois, ela quer ter os dois juntos, né? Mas hoje em dia tá muito comum, né? E assim, aí a gente tem que buscar ajuda psicológica para a criança poder processar isso da melhor forma possível, ressignificar tudo, entender que, né, os dois amam ela, né, que vai dar tudo certo, que os dois estão disponíveis, que, né, ela tem um lugar ali no coração deles. Hoje, porque antigamente era assim, né, o homem ou a mulher, no caso, mas mais é o homem, saía de casa, abandonava os filhos e nunca mais voltava. Mas hoje não, a lei não permite, porque tem a lei, então tem a responsabilidade ali de... Até se ele não quiser assumir, né, a paternidade, hoje tem guarda, ele faz o exame DNA, aprovou a paternidade, ele é obrigatório. Guarda, né, compartilhado. Eu achei muito legal essa evolução. Começou mais em 2014, você acredita? E essa lei. E então hoje, independente do casal ficar junto ou não, os filhos é obrigação, né?
Sim. Mas assim, hoje eu achei que já mudou bastante coisa, mas ainda tem situações bem desafiadoras. Tem, porque o homem, né, principalmente, né, quando ele divorcia, ele acaba deixando um pouco essa função, né, para a mãe. E a gente tem que entender, né, não tem separação dos filhos, né? Uhum. Eu também passei por um processo, assim, que eu também me casei, depois que me divorciei. E claro, se você casa, não é para divorciar, mas aconteceram coisas que foram, né, a gente vai vendo depois que o castelo de areia vai... Eu falo assim, a gente tem que ver muito bem o que é real, o que não é da nossa vida, porque às vezes a gente acredita em umas coisas que, olha, não é nada daquilo, né? E aí depois eu tive minha filha, já tive minha filha bem tarde, com 36 anos, e já de pais separados ela nasceu. Mas graças a Deus, a gente convive bem, ele, né, pega ela, passou férias com ele agora uma semana, e tento conversar com ela. Agora eu acho que dá para conversar um pouco mais, né, com a idade, assim, porque quando é muito pequenininha você fala, não vai entender, não vou ficar explicando muita coisa. Mas ela convive bem com todos, com nós dois, assim, a gente convive bem, vai para a igreja lá, às vezes convive, vai junto quando é apresentação. E eu acho isso muito importante, né, independente de saber separar tudo, né? Sim, sim, é muito importante. E que nem, né, vocês duas, né, moram juntos, a guarda é sua. É compartilhada, só que ele pega a cada 15 dias, final de semana, alternados. E assim, a gente tem que pensar, assim, a criança ela precisa sentir-se amada, né? Sim. Então, a gente tem que conversar, a criança, de uma forma que eles entendam, é importante. A gente acha que, né, que não vai entender e tal, mas é importante conversar, explicar, validar as emoções. Isso, vamos deixar agora, o tempo passa tão rapidão, gente. Passou mesmo. Vocês gostaram, pessoal? Deixam aí, escrito aí, mas ó, coloca de novo o Instagram da Raquel aí pra gente estar entrando em contato com ela lá, psi.raquel Gonçalves. Vocês viram que ela é uma querida, ela vai poder estar ajudando vocês realmente. Eu acho que eu vou acabar também mais pra frente levando a Ana Luísa lá pra conversar um pouquinho com ela, com a minha filha, que eu também já quero cuidar agora de pequena, que eu acho importante. Então você que está aí com problemas com o filho, com alguém, na família, percebendo algo aí, vai lá com ela que ela pode estar te orientando, né, Raquel? Sim. E deixa um recado aí final, assim, o que você recomenda, o que você acha. Sim. Muito legal o nosso bate-papo. O que você achou? Você gostou de participar? Adorei, muito legal, muito bacana, né? Tem que ter essas ações. Foi o primeiro podcast Parabéns, dela, ela estava um pouquinho ansiosa. Mas aqui é mais gostoso que TV, você não acha? Mais fácil? Muito, muito tranquilo, assim. Você deixa a gente muito à vontade, nada. Legal. E assim, olha, Dani, o que eu posso deixar, assim, de recado mesmo para os pais? Que os pais, né, façam essa conexão com os filhos, né? E com as suas relações mesmo. Né? A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente não é perfeito, não adianta. Sempre vai faltar alguma coisinha aqui. Mas tá tudo bem também, né? E é isso que eu falei, assim, então, assim, pedir perdão, falar, filho, olha, desculpa, eu errei, eu falhei, né? Eu quero que você me ajude a ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero que nossa vida pode contar comigo. É isso, sabe? A gente mostrar ali também, né, a nossa vulnerabilidade no casamento, na relação, né, com o filho, na relação com os amigos. A gente não precisa ser essa fortaleza o tempo todo. Então, a gente tem que, sabe, demonstrar, olha, né, eu sou falha, às vezes eu vou decepcionar, às vezes, por mais que eu não queira, né, mas daí eu vou pedir perdão, eu vou buscar, né, melhorar, evoluir, aprender, né, com os erros. E assim a gente vai, sabe, tendo uma vida leve, né? E assim, se você tá percebendo alguma dificuldade já em você, né, tá tendo alteração, né, no sono, né, perda de sono, sono em excesso, angústia, tristeza, desânimo, não tá conseguindo dar conta, né, das suas tarefas, do seu dia a dia, busque ajuda. Né? Não tem nada errado em buscar ajuda profissional especializada. Isso aí. É bem importante, gente. Nossa, foi muito legal. Eu acho que o objetivo aqui mesmo do podcast Positividade e Qualidade de Vida é falar sobre esses assuntos. Eu adoro estar falando sobre isso e esse esclarecimento. Então, pessoal, vão lá. Não se esqueçam de também, de novo, compartilhar, se inscrever aí, divulgar para o maior número de pessoas.
E o meu Instagram é dani.parrafísio. Vocês quiserem estar perguntando, falando algum assunto, quem vocês querem que venha aqui no podcast, a gente vai estar tentando trazer aqui. E é isso. Até o próximo podcast. Agora vai ser dia 30. Vou tentar gravar também 2 ou por mês aqui. Vou fazendo dentro do meu limite também, gente, porque é aquela coisa, sou mãe, fisioterapeuta, filha e amiga, e tem tanta coisa pra gente dar conta, mas assim, eu falei que eu quero fazer algo que seja leve, bom, que as pessoas se sintam bem e que não me sobrecarregue também, porque tudo que a gente faz pro outro, a gente tem que dar o nosso melhor, mas também sempre pensando no que a gente tá bem com a gente. Sim. Porque senão você não consegue estar bem. Então, esses dias eu tenho sentido dores também, cansaço físico, que é normal. O estresse, o cansaço, às vezes não dá tempo da gente relaxar e viajar. No final de ano eu não gosto de viajar porque eu acho que é muito mais estressante. Eu já tive situações muito estressantes em finais de ano. Então eu vou preferir fazer algo assim. A gente está em contato também com a natureza. Leve, né? Mais leve. Evitar entrar em coisas que vão te prejudicar também. Isso, é uma boa escolha. Não é? Porque a última vez que eu fui pra praia, ficamos doentes, minha filha, foi muito estressante. E eu evito. Então, filas, situações... Eu acho que assim, chega no final do ano, eu não sei se você percebe isso, mas todo mundo fica muito sobrecarregado, todo mundo, parece que o mundo vai acabar naquele final de ano. Verdade. E a gente tem que aprender a ser tranquilo, a desacelerar também as nossas mentes, porque eu não entro mais nessas piras, né? Eu entrava muito nessa pira de querer tudo ao mesmo tempo. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Não. E ontem eu ouvi uma frase... Você tem que fazer escolhas, né? Que a vida próspera é uma vida de renúncias. Sim. Eu vi essa frase, achei bem assim, peguei pra mim, impactou assim, realmente tudo é uma renúncia. Você ter escolhas todos os dias. Olha, eu vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Eu vou comer isso, deixar de comer aquilo, né? O tempo todo, O tempo todo. E isso é legal, porque não dá pra gente agradar todo mundo e nem se agradar o tempo todo, né? E nem, então, assim, eu prefiro, assim, fazer dentro do limite e fazer bem feito. Sim. Não é legal isso? Sim, bem legal. É isso mesmo. A gente tem que fazer escolhas, né, de acordo com as nossas necessidades. E o podcast é isso, para mim. Priorizando. É algo assim que é um propósito e também para estar ajudando as pessoas em casa aí. Ô Dani, então eu quero aproveitar, Pode assim falar. que terminar aqui, você terminar de assistir aqui o podcast, pode ir lá no meu Insta, tirar alguma dúvida, se você está passando alguma situação desafiadora, que você não precisa ir de uma dica, pode mandar lá no meu direct, eu vou estar te respondendo, te dando um auxílio aí. Aí, gente, isso aí, então. É lá na Madrileona Milito, mas combina com ela por aí. Você quer deixar seu celular? Não precisa. Não precisa, não. Pode ir lá no Insta, faz a pergunta lá pelo direct, eu vou te dar uma ajuda, uma orientação ali, né? Ai, que legal, gente. Bom saber, então. Então, é isso. Até a próxima. Beijos para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, prazer. Tchau, tchau.